No exato instante em que você nasceu, olhos humanos te receberam com lágrimas e sorrisos. Mas e se eu te dissesse que outros olhos, invisíveis, silenciosos, também estavam ali, que você não chegou sozinho, e que o seu primeiro suspiro foi acompanhado por espíritos de luz que velaram por sua chegada desde muito antes da sua concepção? Hoje, você vai descobrir a missão secreta dos espíritos que acompanham partos e nascimentos. Uma verdade que pode transformar a forma como você enxerga a própria vida e o milagre de estar aqui. Bem-vindo ao canal Universo Espírita. O nascimento de uma criança, para os olhos humanos, é um milagre biológico. Um corpo se forma, um coração começa a bater, pulmões se enchem de ar, o choro invade a sala. Mas para os olhos espirituais, esse instante vai muito além da biologia. É o reencontro entre dois mundos, o físico e o espiritual. Um momento cercado por vibrações invisíveis, preces silenciosas e presenças que poucos conseguem ver. Segundo a doutrina espírita, ninguém reencarna sozinho. Cada nascimento é assistido, preparado e amparado por equipes espirituais especializadas, que têm como missão garantir que aquela alma chegue ao corpo físico da melhor forma possível, cumprindo os compromissos assumidos antes de retornar à Terra. Esses espíritos, que incluem mentores, familiares desencarnados, protetores da família e até médicos do plano espiritual, acompanham cada detalhe do processo reencarnatório, desde a escolha dos pais, passando pela gestação, até o exato instante em que o espírito se liga completamente ao novo corpo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que a encarnação começa na concepção, mas só se consolida completamente por volta do nascimento. E é nesse momento que os espíritos que acompanham o processo atuam de forma mais intensa, pois é ali que o elo final se estabelece entre o perispírito e o corpo físico. Nos relatos de André Luiz, especialmente nos livros Missionários da Luz e Entre a Terra e o Céu, observamos em detalhes o trabalho dos espíritos na formação do corpo do reencarnante, no amparo à gestante e especialmente no momento do parto. Espíritos iluminados auxiliam os encarnados nos hospitais, nas maternidades, nos lares, criando verdadeiros campos magnéticos de proteção, combatendo vibrações negativas e afastando presenças perturbadoras que poderiam interferir naquele momento sagrado. Mas não são apenas os mentores que acompanham o nascimento. Espíritos familiares, avós, bisavós, irmãos que partiram antes, muitas vezes se fazem presentes, trazendo energias de acolhimento, lágrimas de alegria e bênçãos silenciosas. É como se o nascimento fosse também uma celebração espiritual. Um momento em que o amor atravessa o véu do esquecimento e acolhe aquela alma que está retornando ao ciclo da vida. O choro do bebê é ouvido, mas o que poucos sabem é que, segundos antes disso, orações foram feitas em silêncio no plano espiritual, pedindo luz, proteção e coragem para a alma que está recomeçando, porque cada nascimento é mais do que um corpo que se forma. É um espírito que retorna à Terra, envolto por mãos invisíveis e corações que vibram, mesmo sem serem vistos. Muito antes de um bebê ser gerado no ventre de sua mãe, algo já começou a acontecer no mundo espiritual. Há um tempo de preparação, de escolha, de estudos e de oração. Nada é aleatório. Para que uma alma reencarne, há um verdadeiro projeto de vida sendo traçado, envolvendo não só o espírito que voltará, mas também os que o receberão como pais, irmãos, familiares e até amigos futuros. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, deixa claro que o espírito escolhe, ou pelo menos aceita, as provas pelas quais passará em sua nova existência. Esse planejamento não é imposto, mas acordado com seus guias espirituais, em uma atmosfera de respeito, amor e compromisso evolutivo. É nesse cenário que surge o papel essencial dos espíritos encarregados do acompanhamento reencarnatório. Eles formam verdadeiras equipes multidisciplinares do plano espiritual, compostas por orientadores, técnicos em reencarnação, magnetizadores, instrutores e amigos espirituais do próprio reencarnante, cada um com uma missão específica: ajustar o perispírito, suavizar os débitos do passado
preparar os futuros pais, influenciar as escolhas no plano físico, preparar o ambiente vibratório do lar, entre outros. No livro Missionários da Luz, André Luiz descreve com riqueza de detalhes o caso de Segismundo, um espírito que iria reencarnar e que estava cheio de conflitos internos, medos e culpas. Seu retorno à vida não seria simples. Ele precisava reencarnar no seio de uma família com a qual tinha vínculos dolorosos do passado. Para isso, foram feitas inúmeras reuniões no plano espiritual, com participação de mentores como Alexandre, que conduziam com sabedoria o processo de reconciliação antes mesmo do nascimento. O mais impressionante é que os pais de Segismundo, mesmo ainda encarnados, foram acompanhados e preparados pelos mentores para receber aquele espírito. Sonhos, intuições, encontros espirituais durante o sono, tudo foi cuidadosamente articulado para que o momento da concepção ocorresse dentro da vibração necessária. Essa preparação é comum. Muitas mães relatam sentir a presença da alma do filho antes mesmo de engravidarem. Sentem que alguém está por perto, sonham com crianças, têm intuições claras de que uma vida nova se aproxima. E não é por acaso. Em muitos casos, o espírito reencarnante já se aproxima do lar muito antes da gestação, observando, se preparando, se conectando emocionalmente com a futura mãe. Há também os casos em que espíritos mais evoluídos reencarnam em missões especiais. Nesses casos, a assistência espiritual é ainda mais intensa, pois há a necessidade de proteger aquela encarnação desde os primeiros instantes, garantindo que ela ocorra da forma mais harmoniosa possível. Nessas situações, os espíritos acompanhantes do nascimento já estão ao lado da mãe antes mesmo da fecundação, trabalhando para que o ambiente vibracional do lar seja compatível com a tarefa espiritual do reencarnante. Reencarnar, portanto, não é apenas nascer. É o resultado de um processo longo, delicado, amoroso e profundamente assistido. Um plano que se desenha muito antes do primeiro choro e que se conecta a propósitos que, muitas vezes, só serão compreendidos décadas depois. No plano físico, o nascimento é marcado por tensão, emoção, dor, euforia e alívio. Médicos se concentram, a família espera ansiosa, a mãe enfrenta as dores das contrações e o choro do bebê rompe o silêncio. Mas no plano espiritual, há silêncio reverente, vibrações elevadas e uma presença intensa de luz. O parto é, para os espíritos superiores, um ritual sagrado de transição. É o instante em que a alma, envolta por seus mentores e guias, deixa os bastidores do mundo espiritual para mergulhar definitivamente no corpo físico. Durante a gestação, a ligação entre espírito e corpo vai se estreitando gradualmente, mas é no momento do nascimento que o vínculo se consolida de forma definitiva. Por isso, os espíritos acompanhantes do parto atuam com extrema atenção e dedicação, monitorando não só a condição da mãe e do bebê, mas principalmente a vibração emocional e espiritual do ambiente. No livro Missionários da Luz, André Luiz descreve esse momento com clareza tocante. Ele narra a presença de equipes espirituais ao redor da parturiente, aplicando passes magnéticos, isolando o ambiente de interferências espirituais inferiores e amparando o espírito reencarnante, que muitas vezes chora, resiste ou teme o retorno ao corpo físico. Sim, para muitos espíritos, o momento do nascimento é também um instante de choque e estranhamento. Alguns têm medo, outros sentem saudade do plano espiritual que estão deixando. Há os que choram silenciosamente, e há aqueles que são acolhidos com ternura pelos seus mentores, que os envolvem com vibrações de coragem, fé e amor, dizendo mentalmente: agora começa sua nova jornada. Vá em paz. Durante esse momento, é comum a presença de espíritos familiares desencarnados que não participam diretamente da encarnação, mas vêm apenas para assistir, abençoar, chorar de alegria. Muitos pais, avós e bisavós do plano espiritual estão ali, de mãos dadas, emocionados, revendo aquele espírito que retorna à família em nova roupagem. Para os espíritos protetores, o instante do parto é um ponto de virada. O espírito reencarnante agora estará sujeito às limitações da carne, ao véu do esquecimento, às dores do mundo.
mas também terá acesso a experiências únicas de crescimento, aprendizado, afeto e redenção. É por isso que os mentores, no momento do nascimento, mantêm silêncio interior e serenidade, mesmo que no plano físico haja correria, equipamentos, dor e tensão, porque eles sabem que aquele instante não é apenas o início de uma vida, é a retomada de um plano divino. O choro do bebê, portanto, não é apenas um reflexo biológico. Ele também pode ser o reflexo da alma que sente, pela última vez, o contato direto com seus protetores espirituais e que agora, envolta por um corpo frágil e novo, precisa aprender tudo de novo. E nesse silêncio sagrado, os espíritos que acompanham partos e nascimentos se despedem com uma promessa: estaremos contigo, mesmo que você não se lembre, mesmo que não nos veja, estaremos contigo. O nascimento é apenas o início da encarnação no plano físico. A partir dali, a alma reencarnante inicia sua jornada, não mais como consciência livre, mas como espírito encarnado, limitado por um corpo frágil e dependente. Nos primeiros dias, semanas e meses, ela será nutrida, protegida e guiada, não apenas pelo leite e pelo toque da mãe, mas principalmente pela vibração espiritual que os envolve. Entre mãe e filho, existe uma ligação magnética profunda. O perispírito da mãe, ainda expandido pelos efeitos da gestação, permanece conectado ao do bebê, criando um campo vibracional íntimo e poderoso. Nesse campo, circulam não apenas sentimentos e emoções, mas também mensagens sutis da alma para a alma. É por isso que, nos primeiros meses de vida, a mãe percebe o que o bebê precisa mesmo antes de ele chorar. É como se houvesse uma comunicação silenciosa entre os dois. Allan Kardec e Leon Denis nos falam sobre os laços espirituais que se formam antes mesmo da encarnação se completar e que permanecem ativos na primeira infância. Essa sintonia é mais do que biológica, é energética e espiritual. Para os espíritos acompanhantes, os mentores, guias e amigos espirituais que participaram do nascimento, esse período é de observação e auxílio constante. Embora o espírito reencarnado esteja agora no corpo, sua vibração espiritual ainda oscila. Ele sente o mundo de forma diferente. Estímulos intensos o afetam profundamente. Muitas vezes, ele revive memórias vagas do mundo espiritual durante o sono. Sonha, chora, sorri, e os acompanhantes espirituais permanecem por perto, dando sustentação vibratória a esse processo de adaptação. Há casos em que o espírito reencarnado apresenta perturbações emocionais ainda bebê, choros intensos, inquietações, sensações de medo. Muitas dessas manifestações não têm causa física. São eco da consciência espiritual que ainda carrega traços de experiências passadas, traumas de outras vidas ou rejeição à nova condição corporal. Quando isso acontece, os espíritos de luz que acompanham o processo intensificam sua atuação, aplicam passes espirituais no bebê durante o sono, inspiram pensamentos de calma e ternura na mãe e envolvem o lar em vibrações mais suaves. Também podem influenciar parentes encarnados a buscarem ambientes mais pacíficos, a colocarem músicas suaves, a praticarem oração no lar. Esses cuidados invisíveis fazem parte da missão silenciosa dos espíritos acompanhantes, que não se encerram no nascimento, mas se estendem por meses, às vezes anos, após a encarnação. São eles que muitas vezes evitam crises, suavizam doenças e ajudam no equilíbrio emocional da criança e da família. Mas para que essa assistência seja ainda mais eficaz, o ambiente espiritual da casa precisa ser acolhedor. É por isso que orações em família, o evangelho no lar, palavras doces, pensamentos elevados e gestos de amor criam uma atmosfera que favorece a presença dos benfeitores e afastam influências espirituais inferiores que poderiam se aproximar. Porque o corpo pode ter nascido, mas a alma ainda está em transição. E nos primeiros anos de vida, ela é como uma semente frágil que precisa ser regada com amor, fé e serenidade, tanto pelos encarnados quanto pelos espíritos que, mesmo invisíveis, seguem ao nosso lado, cumprindo a missão mais silenciosa e sagrada,
ajudar a vida a renascer. Nem todo nascimento é cercado de alegria. Em muitos casos, o parto vem acompanhado de medo, rejeição, tensão ou dor. Pode ser uma gestação não planejada, pode ser um parto prematuro ou de alto risco. Pode ser o nascimento de uma criança que não foi desejada pela mãe, pelo pai ou pela família. Em outros casos, o próprio corpo da mãe reage com dificuldades e tudo se torna mais doloroso. Essas situações, embora comuns, têm repercussões espirituais profundas, porque nesse instante de transição da alma para o corpo, qualquer emoção intensa vivida pelos pais, principalmente pela mãe, atinge diretamente o espírito reencarnante. A mente espiritual do bebê ainda está em estado de grande sensibilidade. Ele absorve os sentimentos do ambiente como se fossem dele. Uma mãe que rejeita a gravidez, que chora em silêncio ou que vive angústias intensas, cria uma vibração que alcança o espírito antes mesmo do nascimento. E isso pode gerar marcas, insegurança, medo, sensação inconsciente de não pertencimento ou até distúrbios emocionais que só se manifestarão anos mais tarde. No entanto, é exatamente nesses momentos que a missão dos espíritos acompanhantes se revela ainda mais grandiosa. Eles não estão ali apenas quando tudo vai bem. Eles são ainda mais ativos nos partos difíceis. Quando a gestante sofre emocionalmente, os mentores espirituais intensificam sua presença. Envolvem a mãe com passes magnéticos, inspiram pensamentos de aceitação, tentam despertar sentimentos de ternura e conexão com o bebê. Durante o parto, protegem o espírito reencarnante da carga emocional negativa do ambiente, criando campos energéticos que filtram as vibrações mais densas. Se há gritos, medo ou revolta, os acompanhantes espirituais formam uma espécie de barreira fluídica, preservando o espírito daquele impacto. Se há rejeição, os mentores sussurram mentalmente: você é amado, você tem um propósito, você não está só. Mesmo em partos onde a mãe não sobrevive, os guias espirituais permanecem firmes, envolvendo a alma do bebê com toda a proteção possível. E muitas vezes, espíritos familiares se apresentam logo após o nascimento, acolhendo a alma recém-chegada com carinho, como se dissessem: mesmo que o mundo o rejeite, nós não o faremos. Há também os casos em que o próprio espírito reencarnante escolheu passar por esse tipo de nascimento, como parte de um resgate, de uma prova necessária ou de um aprendizado que lhe permitirá avançar moralmente. Nessas situações, a dor faz parte do plano, mas jamais é enfrentada sozinho. Os mentores, nesses casos, permanecem por perto por muito tempo, às vezes durante toda a infância. Inspiram professores, médicos, avós, tios, pessoas que possam oferecer o afeto que faltou nos primeiros instantes. Porque o espírito pode ter sido rejeitado na carne, mas jamais é rejeitado pela espiritualidade. E se a mãe, arrependida, busca reconexão anos depois, a espiritualidade responde com compaixão, porque o amor tem o poder de curar marcas profundas, e o perdão sincero tem o poder de reescrever histórias, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Enquanto na Terra os olhos se emocionam com o nascimento de uma criança, no plano espiritual, os olhos se fecham em oração. É um instante de luz, de vibração elevada, de silêncio sagrado, como se os céus inteiros se inclinassem por um segundo para tocar o berço da nova vida. Porque cada nascimento é mais do que um milagre biológico. É um recomeço divino, uma alma que retorna, com lições para aprender, amores para reencontrar, erros para corrigir e, acima de tudo, com novas possibilidades de crescer. E nesse momento, há espíritos em missão. Eles não aparecem em fotos, não são mencionados nos prontuários médicos, não estão nos vídeos de nascimento, mas estão ali, sempre. Espíritos que acompanham partos e nascimentos como guardiões silenciosos do plano espiritual. Alguns são mentores antigos, outros familiares queridos que partiram antes. Há os que já foram mães em outras vidas, e há os que nunca encarnaram, mas que vibram com amor puro e incondicional pela vida que chega. Esses espíritos